Atos capítulo 13, verso 13 a seguir. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. A Bíblia refere-se aqui a João Marcos. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Homens, irmãos, se tende alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo, pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo, de Israel, escolheu nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. E com braço poderoso os tirou de lá. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a quem? A Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo. Veja que João está dizendo: Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele que não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Note que quem está falando tudo isto é Paulo apóstolo, tá? Homens, irmãos, filhos, geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra da salvação. Por não terem conhecido a esse, a que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-o, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Paulo está se referindo a Jesus, o filho de Maria, criado por José, está se referindo a ele. E, embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que deles estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Quem colocou quem na sepultura? Eles tiraram Jesus da cruz e ele foi colocado na sepultura. Jesus, o filho de Maria, o filho de Deus. Mas Deus ressuscitou dentre os mortos. Quem Deus ressuscitou dentre os mortos? A Jesus, tá certo? E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo.
E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus cumpriu nos seus filhos, ressuscitando quem? Jesus, certo? E, portanto, Jesus não está morto, Jesus foi sepultado, mas Deus o ressuscitou, segundo a palavra de Paulo, né? Como também está escrito no Salmo 2, meu filho, és tu, hoje eu te gerei. E o que ressuscita dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim, assenta-te. Disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também, outro salmo diz, não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Quem é o santo? Estou falando aqui de Jesus, para não ver corrupção. Por isso Jesus não está morto. Jesus ressuscitou. Jesus não é um cadáver, Jesus não é para ser esquecido. É Jesus que ressuscitou. Vamos falar aqui, Jesus Cristo. Porque, na verdade, Davi, no seu tempo, servindo conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Paulo, apóstolo, está se referindo aqui a Jesus. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão de pecados e de tudo o que pela lei de Moisés pudestes ser justificado. Por ele é justificado todo aquele que crê. Eu vou repetir o verso 39, parece que não ficou claro. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Crê em quem? Em Jesus Cristo, aquele que foi morto, sepultado e ressuscitado, portanto, não é um cadáver, não morreu. Não continua morto, aliás. Vem depois, e não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecerei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vos-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Está claro que Jesus, filho de Maria, ele foi morto, crucificado, ele foi sepultado e ele ressuscitou porque não viu corrupção. Cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus.